Se inscreva no canal e deixe seu like, para não perder essa história emocionante, de coragem e lealdade, no campo de batalha. O som dos motores ecoava no céu noturno, enquanto o helicóptero avançava sobre a zona de guerra, carregando suprimentos, e uma pequena equipe médica para resgatar soldados feridos. Lá dentro, o clima era tenso, cada um segurando firme sua arma ou equipamento, com os olhos atentos para qualquer movimento no horizonte. A veterana Helena, sentada ao lado do piloto, mantinha o olhar fixo no mapa, calculando rotas alternativas. Em caso de emboscada, ela já tinha visto de tudo na guerra, menos desde evacuações caóticas, até missões de resgate que pareciam impossíveis. Apesar das rugas discretas no rosto, seus olhos transmitiam força e experiência, algo que a tripulação confiava sem hesitar. O rádio chiou, trazendo a voz cortada de um soldado pedindo apoio imediato, a poucos quilômetros dali. Helena olhou para o piloto e apenas assentiu, sinalizando que a prioridade havia mudado. Ela sabia que cada segundo poderia ser a diferença entre a vida e a morte daqueles homens. A noite estava sem lua, o que dificultava a visibilidade, mas também os tornava menos detectáveis. No entanto, Helena conhecia bem aquele tipo de cenário. Menos a escuridão podia ser amiga ou inimiga. Dependendo de como fosse usada, ela ajustou seu colete e revisou a arma curta. Embora seu papel principal não fosse combater, mas coordenar as manobras de resgate, a comunicação com a base estava instável, e eles navegavam praticamente às cegas. A tripulação confiava no piloto, um jovem habilidoso, mas ainda verde, em operações tão arriscadas. Helena, por outro lado, já tinha pousado helicópteros sob fogo cerrado mais vezes do que podia contar. Por isso, mesmo sem estar nos controles, ela observava cada movimento do painel, pronta para intervir se algo saísse errado. O vento soprava forte, balançando a aeronave, e a tensão era quase palpável. De repente, um clarão surgiu no horizonte, um sinal inconfundível de fogo inimigo. Helena sabia que aquilo não era um teste ou um disparo isolado, mas o prenúncio de uma emboscada preparada. Ela gritou para o piloto ganhar altitude e mudar a rota, mas os projéteis começaram a cortar o ar ao redor. A equipe médica se abaixou instintivamente, segurando-se como podia, enquanto o som metálico das balas atingia a fuselagem. O rádio, agora mais instável que nunca, transmitia apenas ruídos e gritos desconexos. Helena percebeu que estavam entrando direto na linha de tiro, sem margem para recuar. Ela respirou fundo e prepara-se. Pero, o impacto foi rápido e violento. Um projétil perfurou a lateral do helicóptero, seguido de um estrondo ensurdecedor. O piloto gritou, soltando os controles por um instante ao ser atingido de raspão no ombro. A aeronave perdeu estabilidade e começou a girar, descendo perigosamente em direção às copas das árvores. Helena não pensou duas vezes. Soltou o cinto de segurança, avançou até o assento do piloto e agarrou os controles com firmeza. O treinamento e a experiência tomaram conta de seus reflexos. Ela sentiu o peso da responsabilidade esmagar seus ombros, mas não havia espaço para medo. Toda a tripulação dependia dela naquele momento. Enquanto tentava estabilizar o helicóptero, Helena gritava ordens para que todos se preparassem para um pouso forçado. O ar estava denso, com cheiro de combustível e fumaça, o que aumentava o risco de explosão. Ela calculou rapidamente o ângulo e a velocidade, procurando uma clareira na selva, para tentar um pouso de emergência. As luzes de aviso no painel piscavam em vermelho, e cada segundo parecia um teste cruel de resistência. Lá embaixo, as copas das árvores se aproximavam rápido demais. Helena sabia que não poderia errar. O helicóptero tocou o chão com um baque seco, sacudindo todos a bordo. O impacto foi tão forte que a estrutura gemeu, mas, milagrosamente, não se partiu. Helena conseguiu reduzir a velocidade no último instante, evitando que a aeronave capotasse. No entanto, o perigo ainda não havia passado. Fogo começava a se espalhar pela lateral atingida, e o cheiro de queimado se tornava sufocante. Gritando para que todos evacuassem, ela mesma ajudou o piloto ferido a sair. A selva os engoliu rapidamente, e os sons distantes de passos inimigos indicavam que não tinham muito tempo. Helena sabia que estavam em território hostil, com inimigos por perto e comunicação comprometida. Ela reuniu a equipe, conferindo ferimentos e redistribuindo suprimentos. Alguns estavam em choque, outros sangrando, mas todos olhavam para ela, com a mesma pergunta silenciosa. E agora? Helena, mesmo sentindo o peso da responsabilidade, manteve a voz firme. Disse que iriam se mover para o ponto de extração mais próximo, e que, enquanto ela respirasse, ninguém ficaria para trás. A caminhada começou com passos cautelosos pela vegetação densa, cada som amplificado pelo silêncio da noite. Helena seguia à frente, usando seus instintos para evitar patrulhas inimigas. Atrás dela, o piloto mancava, mas recusava ajuda,
determinado a acompanhar o grupo. Os outros carregavam o que podiam de suprimentos, enquanto a tensão aumentava. A cada minuto, era uma corrida silenciosa contra o tempo. Conforme avançavam, Helena pensava nos rostos daqueles que já tinha perdido em outras missões. A lembrança era dolorosa, mas também alimentava sua determinação. Ela não permitiria que aquela equipe se tornasse mais uma memória amarga. Apesar do medo, todos obedeciam suas ordens sem questionar, confiando que se alguém poderia ter a losse da Libibos, era ela. O som distante de helicópteros da base soava como uma promessa, mas também como um lembrete cruel de que ainda havia muito caminho até a salvação. No fundo, Helena sabia que aquela noite ficaria marcada para sempre, não apenas pelas balas e pelo impacto, mas pelo momento em que assumiu o controle e tomou para si o destino de toda a tripulação. Ela não buscava reconhecimento, apenas a certeza de que, ao amanhecer, todos estariam vivos. E, mesmo sem dizer em voz alta, cada um naquela selva entendia. Era Helena quem os estava mantendo em pé. Se você está acompanhando essa história e gosta de conhecer histórias reais e emocionantes de veteranos de guerra, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo. Isso ajuda muito a manter viva a memória de quem arriscou tudo pelo dever. A fumaça dentro do helicóptero começava a sufocar a tripulação, enquanto o calor do motor atingido aumentava perigosamente. Ana sabia que não poderia esperar por instruções do comando menos cada segundo perdido poderia significar a morte de todos a bordo. Ela ajustou os controles com precisão cirúrgica, sentindo a vibração irregular da aeronave. 2 dos soldados feridos pediam ajuda, mas o espaço era pequeno e a turbulência os sacudia sem piedade. Um dos copilotos tentava manter o rádio ativo, enquanto Ana gritava coordenadas de emergência para a base, do lado do fora. As árvores da selva passavam tão rápido que pareciam lâminas verdes prestes a cortar o helicóptero. Ela sabia que teria de improvisar um pouso de emergência em território hostil, e não havia margem para erro. No fone de ouvido, a voz do comandante ecoou com tensão. Ana, você está sozinha nessa. Não temos como te alcançar agora. O peso da responsabilidade caiu sobre seus ombros, como uma tonelada de chumbo. Ela respirou fundo, tentando ignorar o sangue que escorria de um ferimento no braço, resultado dos estilhaços do impacto inicial. Lá embaixo, uma clareira estreita apareceu como a única chance de sobrevivência. Mas para chegar até ela, Ana teria que descer em um ângulo arriscado, passando por uma cortina de fumaça e fogo. Ela sabia que um erro mínimo poderia fazer o helicóptero explodir antes mesmo de tocar o solo. O barulho das hélices misturado ao cheiro de combustível queimando criava uma atmosfera sufocante. A tripulação tentava segurar os feridos, impedindo que caíssem com os solavancos violentos. Ana fechou os olhos por um segundo, relembrando cada treinamento que teve no passado. Sua mente voltava às aulas de voo sob pressão, às simulações de emergências que pareciam impossíveis. Mas nada se comparava ao que vivia naquele momento. Não era um exercício. Eram vidas reais dependendo dela. Enquanto puxava o manche para a manobra, sentiu o helicóptero reagir com uma instabilidade assustadora. Ainda assim ela manteve a calma e seguiu o plano. O vento aumentou, trazendo consigo a ameaça de perder o controle. O painel emitia sinais de alerta um atrás do outro, como se estivesse prestes a desistir de funcionar. Ana sabia que se o motor principal falhasse, não haveria chance de sobrevivência. A adrenalina corria por suas veias como fogo líquido, mas ela manteve a atenção absoluta nos indicadores. Um dos soldados gritou que havia mais fumaça vindo da parte traseira, e o copiloto confirmou que estavam perdendo potência. Isso significava que ela teria menos tempo ainda para pousar. Ao se aproximar da clareira, Ana percebeu que o terreno não era tão plano quanto parecia do alto. Árvores caídas e rochas tornavam o pouso ainda mais perigoso. Mas recuar não era opção. Menos atrás deles estava a zona de combate, e o fogo inimigo poderia alcançá-los a qualquer instante. Ela ajustou os flaps, tentando reduzir a velocidade, sem perder sustentação. Sentia o peso da responsabilidade como nunca antes em sua carreira. Cada segundo era uma batalha contra a gravidade, contra os danos no helicóptero e contra o próprio medo. O copiloto tentava manter o contato com a base, mas a interferência era tão forte que apenas ruídos chegavam. Ana tomou uma decisão rápida, ordenou que todos se preparassem para o impacto. Gritos de "segurem-se" ecoaram pela cabine enquanto ela alinhava a aeronave com o espaço estreito. Uma rajada de vento lateral quase fez o helicóptero girar, mas ela compensou com habilidade impressionante. Seus músculos doíam de tanta tensão, mas ela não podia se dar ao luxo de relaxar nem por um instante. O impacto foi duro, sacudindo todos dentro da aeronave. A poeira
e os destroços levantaram uma nuvem espessa que bloqueou a visão por alguns segundos. Ana manteve os controles firmes até sentir o helicóptero parar completamente. Assim que o motor desligou, ela se levantou e ajudou a tripulação a soltar os cintos. O calor e o cheiro de combustível ainda eram ameaçadores. Qualquer faísca poderia causar uma explosão. Ela sabia que precisavam sair dali imediatamente. Os soldados feridos foram retirados primeiro. Enquanto os demais montavam um perímetro, disse que Ana manteve a calma, coordenando cada movimento com clareza. Mesmo com o braço machucado, ajudou a carregar um dos homens que não conseguia andar. O som distante de disparos lembrava que o perigo ainda estava próximo. Eles precisavam encontrar cobertura antes que fossem localizados. A selva parecia engolir o grupo, mas Ana conhecia a importância de se mover rápido e em silêncio. Ela guiou a equipe por um caminho estreito, evitando clareiras expostas. A cada passo, seu coração batia forte, mas sua mente permanecia focada no objetivo: levar todos vivos de volta à base. Um dos soldados a olhou com admiração, sussurrando: "Se não fosse você, estaríamos mortos agora." Ana apenas respondeu com um aceno. Sem tempo para absorver as palavras, após quase uma hora de caminhada tensa, eles avistaram a fumaça sinalizadora da equipe de resgate. Ana sabia que ainda não estavam seguros, mas a visão reacendeu a esperança no grupo. Ela acelerou o passo, mantendo a vigilância até o último segundo. Quando finalmente entraram na área segura, a exaustão bateu como uma onda. Mas ver todos vivos menos mesmo feridos era a prova de que a decisão de assumir o controle tinha salvado vidas. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque histórias como essa, de coragem e superação no campo de batalha, você só encontra aqui. O helicóptero balançava sob o peso do impacto, e a fumaça se espalhava pela cabine, tornando cada respiração um desafio. Helena apertava os controles com as mãos trêmulas, mas firmes, sentindo o peso de cada vida que dependia dela. O rádio emitia estalos, mas as comunicações estavam quase mortas, forçando-a a confiar apenas na própria intuição. Lá fora, o som das balas ecoava como chuva metálica, e o cheiro de combustível queimando deixava claro que o tempo era curto. Ela olhou para a tripulação, vendo o medo estampado em cada rosto, e sentiu a responsabilidade aumentar. "Oh, Coppola!" Ferido murmurou algo que ela não conseguiu entender, mas o olhar dele dizia tudo. "Salva-os." O horizonte se inclinava perigosamente, enquanto o helicóptero perdia altitude. A veterana sabia que um pouso forçado seria a única saída a menos, mas precisava ser no lugar certo. Com respiração controlada, ela iniciou uma manobra desesperada para evitar a queda. A selva densa se abria como um mar verde lá embaixo, mas entre as árvores não havia espaço seguro o suficiente para um pouso de emergência. Helena calculava rapidamente, cada segundo sendo vital para encontrar uma clareira improvável. O motor, ferido pelo tiro, soltava sons agudos e irregulares, como se estivesse prestes a se calar. Ela forçou os controles para estabilizar a descida. Sentindo o helicóptero resistir como um animal ferido, a tripulação agarrava tudo que podia, enquanto o vento soprava forte pelas brechas abertas no casco. O suor escorria pelo rosto dela, mas sua mente permanecia fria, como nos velhos tempos. Um clarão à distância chamou sua atenção. Poderia ser uma zona de pouso improvisada. O problema era atravessar a área sob fogo inimigo para chegar até lá. Mesmo assim, ela não hesitou, ajustando o curso para enfrentar o perigo. Enquanto avançava, novas rajadas de metralhadora cortaram o ar, obrigando Helena a executar manobras evasivas que quase partiram a fuselagem. Os alarmes do painel acendiam em vermelho, anunciando falhas em cascata. A dor no braço, causada por estilhaços, começava a latejar, mas ela ignorou, focada no objetivo. Os soldados ao fundo gritavam instruções e alertas, enquanto tentavam manter os feridos estáveis. O cheiro de metal queimado e óleo invadia seus pulmões, tornando cada inspiração uma batalha. Com um giro rápido, ela mergulhou o helicóptero, evitando por centímetros um novo disparo inimigo. A zona de pouso estava mais próxima, mas cercada por terreno irregular e possível presença hostil. Helena sabia que não poderia simplesmente pousar. Teria que criar sua própria chance. Usando a própria fumaça do helicóptero como cortina, ela executou uma curva arriscada, que confundiu o inimigo. A velocidade aumentou, mas o controle ficou mais difícil, com as pás danificadas vibrando violentamente. O copiloto, mesmo ferido, apontava rotas alternativas, tentando aliviar sua carga de decisão. Helena pensava rápido. Se conseguisse alinhar o helicóptero com um pequeno espaço aberto, entre duas colinas, poderia reduzir o impacto. As vozes no rádio, finalmente, voltaram a se manifestar com ruídos. Era a base perguntando a posição deles. Ela respondeu brevemente,
mas deixou claro que não havia tempo para explicações. No fundo, sabia que aquela manobra seria tudo ou nada. Ao entrar no corredor natural, formado pelas colinas, Helena sentiu o vento mudar, criando turbulências. O helicóptero balançou de forma tão violenta que alguns equipamentos se soltaram da parede da cabine. Os soldados seguravam os feridos com mais força, para evitar que fossem arremessados. As árvores passavam a poucos metros das hélices. Qualquer erro seria fatal. A adrenalina fazia o tempo parecer mais lento, cada segundo se transformando em um momento eterno. Ela reduziu a potência, tentando alinhar a descida. Mas o motor gemeu em protesto. O impacto seria inevitável. A questão era sobreviver a ele. O pouso forçado foi brutal. O helicóptero bateu contra o solo, deslizando por metros enquanto arrastava lama e vegetação pela frente. Um dos trens de pouso quebrou, fazendo a aeronave tombar levemente, mas sem capotar por completo. Os gritos ecoaram dentro da cabine, misturados ao som de metal retorcido. Helena soltou os cintos rapidamente e ordenou que todos evacuassem. A fumaça estava mais espessa, sinal de que um incêndio poderia começar a qualquer momento. Ela a retirar os feridos, mesmo com o braço dolorido e as mãos queimando pelo calor do metal. Lá fora, a selva parecia silenciosa demais. Um mau presságio. O silêncio durou pouco. Movimentos na vegetação indicavam que o inimigo estava se aproximando. Helena pegou seu rifle e posicionou-se na frente da equipe, enquanto os soldados, mais aptos, formavam um perímetro defensivo. A prioridade era ganhar tempo até a evacuação de resgate chegar. No rádio, a base confirmava que enviaria apoio, mas poderia levar minutos preciosos. Helena, mesmo exausta, gritava instruções claras e diretas, mantendo todos focados. O barulho de galhos quebrando ficou mais próximo, e logo as primeiras silhuetas surgiram na penumbra verde. Ela respirou fundo, preparando-se para o combate. O tiroteio começou de forma intensa, com balas cortando o ar e estilhaçando a vegetação. Helena movia-se entre cobertura e cobertura, atirando com precisão cirúrgica. Como havia aprendido nos seus primeiros anos de guerra, ela protegia os flancos, garantindo que ninguém fosse surpreendido. Apesar da desvantagem numérica, a equipe resistia com bravura, sustentada pela liderança implacável dela. Mayo, o caos. Ela avistou o helicóptero de resgate surgindo no céu, mas ainda distante. Era preciso resistir mais um pouco. O barulho das hélices do resgate trouxe uma nova onda de determinação para todos. Helena coordenou a retirada rápida, garantindo que os feridos fossem levados primeiro. O inimigo, percebendo a aproximação da evacuação, intensificou o ataque, mas foi repelido com fogo concentrado. As últimas granadas de fumaça foram lançadas para marcar a posição. O helicóptero pousou rápido, e a equipe começou a embarcar sob fogo cruzado. Helena foi a última a entrar, certificando-se de que ninguém ficaria para trás. Enquanto o helicóptero decolava, a visão da selva ficando para trás trouxe um misto de alívio e tristeza. Eles tinham sobrevivido, mas o custo estava estampado nos rostos exaustos e feridos da tripulação. Helena sentou-se no chão da aeronave, respirando profundamente, enquanto o piloto do resgate olhava para ela com respeito silencioso. Lá na base, ao desembarcar, foi recebida por aplausos e abraços, mas seu olhar permanecia distante, lembrando daqueles que não estavam mais ali. Ela sabia que para muitos, sua ação havia sido heróica, mas para ela, era apenas o que qualquer líder deveria fazer: não abandonar ninguém. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal, porque histórias de coragem como a de Helena merecem ser lembradas.